Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje eu venho compartilhar com vocês 7 passos que eu utilizo para estar multiplicando as minhas suculentas. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Então agora, gente, vamos conhecer esses 7 passos, essas 7 dicas que eu sempre utilizo com as minhas suculentas para fazer a multiplicação delas, para você ter vasos, né, canteiros, assim, ó, cheios e saudáveis. Então, gente, o primeiro passo ou a primeira dica, né? Sempre que eu adquiro uma suculenta, a primeira coisa que eu faço é retirar algumas folhinhas de baixo, né? As folhinhas mais debaixo da plantinha, as folhinhas mais velhas, e colocar no berçário, né? É um método de a gente estar multiplicando, é uma forma da gente, como a gente acabou de adquirir aquela plantinha, a gente já está fazendo mudas dela, porque muitas das vezes a gente sabe que, infelizmente, a gente adquire a plantinha e nem sempre dá certo do cultivo, né? Às vezes, infelizmente, a gente perde essa plantinha. Então, a primeira coisa, o primeiro passo importantíssimo, gente, é retirar algumas folhinhas e colocar no berçário. Se for uma planta que faz mudas por estarquias ou por galinhos, eu retiro alguns galinhos e faço a mesma coisa, tá? Eu retiro e já coloco para enraizar. Assim, né, eu vou ter mais do que uma muda da plantinha que eu adquiri. Olha que linda que estão essas paraguaienses aqui também. Esse canteiro tá muito lindo, né? Olha só a quantidade, gente, de paraguaiense, de sedum mirinai, aqui a Wright Gilva, ali do outro lado eu tenho o Graptocedum Francesco Baldi, deixa eu mostrar aqui para vocês, choveu muito, tá? Choveu muito, essa semana foi uma semana de muita chuva. Essa noite, assim, foi chuva torrencial mesmo, mas muita chuva mesmo. E olha só. Então, se você quer ter, né, canteiros assim cheios e se você quer multiplicar as suas plantinhas, o primeiro passo é retirar as folhinhas ou os galinhos e fazer a multiplicação assim que a plantinha chega na sua casa. O segundo passo, gente, ou a segunda dica, é que quem cultiva suculenta e quer multiplicar, vai ter que aprender a fazer berçários. Vai ter que aprender a multiplicar as suas suculentas, a fazer com que elas brotem, com que elas, né, germinem, com que elas cresçam, com que elas enraizem, com que elas se multipliquem. Aqui eu tenho, esse aqui é aqueles potinhos de isopor, né, de marmita. Eu coloquei um substrato bem sequinho, como vocês podem ver ali dentro, ó. Só depositei sobre esse, né, substrato as folhinhas. Essas aqui são todas folhinhas da Vitor Kane. Tem muitas pessoas que me questionam sobre a Vitor Kane, se a Vitor Kane é paraguaiense. Não, a Vitor Kane ela é muito parecida com a paraguaiense. Porém, as folhas, como vocês podem ver ali, ó, elas ficam cor-de-rosa, ficam manchadas de cor-de-rosa. E olha aqui, gente, eu tenho só essa folhinha aqui que ainda não soltou brotinho, mas parece que já está começando a germinar. Enquanto as outras aqui, ó, todas brotaram. Então a Vitor Kane ela é muito fácil de estar propagando, de estar se multiplicando, tá? Você ó, deixa eu lembrar, 15 dias, tá? 15 a 20 dias tem esse berçário aqui. Eu retirei as folhinhas da planta mãe, só depositei aqui em cima desse substrato sequinho, não reguei, elas estão 20 dias praticamente sem regar, né? Agora elas estão soltando as raízes, olha ali, ó. Vocês podem ver, elas estão começando a soltar as raízes. E quando vai ser o momento de eu regar, né? Eu acredito que daqui mais uma semana, quando elas fizerem 30 dias, então a partir de 30 dias eu vou começar a regar. E como que eu vou regar? Eu vou só borrifar a água aqui em cima, gente, para umidificar esse berçário. Aqui eu tenho outro, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é
São várias espécies, ó. O substrato bem sequinho, tem o melaco, né? Eu tenho White Gilva, eu tenho, né, várias espécies. Essa aqui é a Lovely Rose, olha só, tá vendo, ó? Todas, olha que lindo esse broto aqui, que maravilha, olha só. Então, elas estão num substrato bem sequinho, tá? Já estão soltando as raízes e a mesma coisa que a Vitor Kendi lá atrás. Eu vou esperar mais um pouquinho, né? Essas raízes descerem para o substrato. Então eu vou começar a borrifar, porque elas não. Algumas já estão começando com sinal de desidratação, gente, ó. Então, né, daí eu vou começar a borrifar a água aqui. Eu não vou encharcar, tá? Eu não vou encharcar, até porque isso aqui é um prato daqueles pratos de flor, não tem? De vasos de flor que eu coloquei, né? Por que eu coloquei aqui dentro? Porque era um local aonde, né, ele é mais plano, ele é aberto e pega mais a luminosidade nas folhinhas, né? Então, por isso que eu coloquei aqui dentro. E como eu não vou encharcar, eu deixo essas folhas no local coberto e quem controla as regras sou eu, né? Eu vou só borrifar a água aqui em cima, então não tem problema. Então, a partir do momento que eu começar a borrifar e elas crescerem mais um pouquinho, então daí eu vou fazer mudar elas para um vasinho, né? Um vasinho próprio só para elas. O terceiro passo, gente, a terceira dica é colocar esses berçários num local bem iluminado. Quanto mais, né, luz solar ele pegar, melhor. Ele não pode pegar sol, né? Sol ele não pode pegar, mas tem que ser um local bem iluminado, principalmente quando elas estiverem assim, ó, nas folhinhas, né? Então, um local bem iluminado. Quando elas começarem a soltar as raízes, a gente começar a regar e você vê que ela já está bem firme, que ela já está bem enraizada, aí sim você pode começar a dar o sol da manhã para essas plantinhas. Porque a luminosidade, quando você quer fazer né, berçários de suculentas, é muito importante, tá? Importante para elas crescerem rápido, para elas se multiplicarem mais rápido também, né? E para elas crescerem saudáveis. Essa aqui são as orostaches que eu estou fazendo a multiplicação. Olha que lindinhas. Eu tirei as rosetinhas, tá? E já coloquei aqui elas para enraizar. Então elas estão aqui, ó, na minha mini estufinha, um local, né, coberto, como vocês podem ver, mas que pega bastante luminosidade. O quarto passo ou a quarta dica para multiplicação dessas suculentas são as regas. A gente sabe que quando a gente tem as suculentas elas mais adultas, tem algumas que a gente não pode estar regando demais, né, gente? Porque o excesso de água vai apodrecer as raízes. Já quando a gente está falando de berçários, né, quando a gente fala na multiplicação de berçários, a gente tem que regar elas um pouquinho mais. Então, para você não errar nas regas, eu aconselho, né, quando as suculentas estão no berçário, a estar borrifando água nelas, tá? Principalmente quando elas estão naquele estágio das folhinhas, tá bom? Aqui eu tenho o meu berçário, ó. Essas aqui, como elas estão enraizando e algumas estão só na folhinha, aqui ó, como está seco. Então, se você deixar muito seco, elas não vão se desenvolver como você gostaria, elas não vão crescer e ficar bonitas, tá? As folhinhas, elas precisam dessa hidratação no início, né? No início de vida delas, elas precisam dessa hidratação. Então, as regas no início do berçário, gente, são muito importantes. Então, você não pode deixar de regá-las, né? Claro, nada em excesso, para que elas possam crescer e se multiplicar rapidamente. O quinto passo ou a quinta dica é o substrato. Não adianta, gente. Sem um substrato bem drenável, sem um substrato com os nutrientes corretos, né, na dosagem correta, você não vai conseguir multiplicar as suas suculentas. A gente usa substrato pobre para as suculentas quando a gente quer estressar elas, quando a gente quer deixá-las mais compactas, quando a gente quer deixá-las mais coloridas, isso quando elas estiverem adultas. Porém, quando elas são bebês, igual esse aqui, ó, esse aqui é um mini vasinho, né? É um mini berçário que eu estou fazendo com colar de pérolas. Então, para que ele cresça assim, olha como ele está bonitinho.
né? Olha, as folhinhas estão bem gordinhas, ele floriu agora, olha que coisa mais fofinha. Então, para que ele cresça assim, o substrato bem nutritivo, um substrato correto, bem drenável, que não acumule água, que seque rápido, é muito importante. Então, se você não der essas condições, né, que até agora foram 5 passos que eu dei, né, para vocês, para as suas suculentas, você não vão ter sucesso na multiplicação delas, gente. O sexto passo, ele é muito importante mesmo, né? Essa sexta dica, ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai contribuir para o sucesso da multiplicação e do berçário das suas suculentas. Se você não fizer isso, se você não seguir corretamente, infelizmente, tá? Você não vai ter sucesso na multiplicação das suas suculentas. É a observação, você estar observando as suas plantinhas, vendo se elas não estão sendo acometidas por pragas, se elas estão se desenvolvendo, né, como você gostaria, não só como você gostaria, mas da maneira certa, que é para elas se desenvolverem, vendo se elas estão tomando a quantidade de iluminação, as regas se estão sendo feitas corretamente, aquilo que eu falei para vocês, que o berçário de suculentas ele tem sim que ser regado um pouquinho mais, gente. Porque se elas não forem regadas na quantidade certa, né, elas não vão crescer e se desenvolver. Então, estar observando é muito importante, porque vocês têm que perceber se vocês estão regando na quantidade certa ou se vocês estão regando a mais, porque suculentas regadas a mais, vocês sabem que elas vão apodrecer, elas vão fungar, elas, né, vão adoecer. E na quantidade, pouca quantidade, gente, elas não vão crescer e se desenvolver. Eu digo isso para vocês porque essa caixa aqui, né, essa é uma caixa de madeira, que eu usei como berçário. Eu estava cultivando elas aqui embaixo, né, na minha varanda. Eu as regava só final de semana e não estava sendo na quantidade certa. O que eu fiz? Eu deixei elas 3 dias ali fora, pegando água da chuva, e olha que lindas que elas estão, como elas se desenvolveram, como elas cresceram. Elas estão mais abertas assim, gente, porque a gente teve muita chuva aqui, tá? Nós tivemos praticamente a semana toda de chuva e sol. Nós estamos tendo muitas poucas horas de sol. Então, as minhas suculentas, elas estão ficando bem abertas, né? Elas estão bonitas, né? Mas elas não estão compactas, coloridas. Elas estão mais abertas pela falta de sol. Então, eu deixei essa caixa alguns dias ali para estar tomando água da chuva. E olha como elas cresceram e se desenvolveram. Agora, o que eu vou fazer? Agora, ela vai ficar, essa caixa aqui, ela vai ficar aqui embaixo, praticamente de 15, mais ou menos uns 15 dias sem eu regar. Se der sol e ficar bem quente e o substrato secar, aí sim eu vou fazer a rega. Mas enquanto eu perceber que esse substrato ele está úmido, ó, dá para ver que ele está úmido, né? Por isso que eu nem coloquei pedrinha para mim estar observando e vendo se o substrato está úmido nesse período, né? Eu não vou regá-las, porque se eu regar agora, como elas já estão bem hidratadas, eu corro o risco, gente, de fungar, tá? Elas podem vir a fungar. E a sétima dica, gente, é amor. Muito amor por essas plantinhas, né? Quanto mais amor a gente tem por elas, mais elas crescem, mais elas se multiplicam, mais bonitas elas ficam. Suculentas, diferente do que as pessoas dizem, né, que não dão trabalho, elas dão trabalho sim, tá? Para elas ficarem lindas, bonitas assim, a gente tem que ter cuidado com elas, a gente tem que estar observando, né? Quanto mais você observe e vê, né, o crescimento delas, mais você aprende com elas, você encontra, de repente, algo que está acontecendo errado no momento certo, antes que seja tarde demais. Infelizmente, agora eu não estou tendo o tempo que eu gostaria de ter para minhas plantinhas, porque eu trabalho fora, né? Eu tenho o meu trabalho onde eu trabalho durante a semana com as crianças e sobra só os finais de semana, né, para mim estar observando elas. Eu gostaria de ter mais tempo, mas quem tem esse tempo hábil de estar observando elas, faça isso. Vocês vão ver que vocês vão conseguir multiplicar mais, vocês vão conseguir
observar se tem alguma coisa de errado acontecendo e no tempo certo vocês vão poder estar salvando elas, né, de, sei lá, de perder as suas plantinhas, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu tentei passar dicas e passos diferentes do que eu sempre falo, né? Eu sei que às vezes são muitos vídeos de multiplicação, mas sempre eu tento estar passando dicas e práticas, passos que eu sigo aqui no meu cultivo, né? Que eu faço e que tem dado certo. Então, né, a luminosidade para a plantinha, observar a plantinha, as regas na quantidade certa. Quando ela chega que você adquire ela, já retirar as folhinhas e colocar no berçário, os galinhos fazer a multiplicação, você vai ver que você vai conseguir multiplicar as suas suculentas e num tempo bem rápido, você vai estar enchendo o jardim com essas belezuras, né? Olha que coisa mais linda. Esse arranjo eu vou ter que estar mexendo nele, refazendo. Eu ainda não deu tempo, gente, mas elas já estão enormes, né? Olha, são todas agavoides, lindas, né? Esse tom de verde maravilhoso. E né, já está na hora de eu dar um novo vaso para elas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.